Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje aqui no Brasil, é comemorado o Dia das Leitoras, dos Leitores, E aí eu tava pensando aqui comigo, existem muitas pessoas que acham que por a pessoa ser pobre, ser muito pobre, porque no Brasil a desigualdade é tão complexa, tão ampla, tão difícil que mesmo dentro da classe baixa, que a gente chama de pobres, existem muitas separações ainda. E aí tem uns que dividem apenas como pobres e extrema pobreza, E aí esta mulher que eu vou falar hoje aqui um pouquinho sobre ela olha só. Lembra dela? Quarto de Despejo. Diário de uma Favelada. Carolina Maria de Jesus. Deixa eu mostrar ela aqui. Esta daqui. Esta escritora. Ela faz parte da literatura brasileira. E aí existem pessoas que só pelo fato da pessoa ser muito pobre, ou viver na extrema pobreza, acha que essas pessoas são incapazes de produzir conteúdo, de ter pensamento crítico, são incapazes de escrever livros, Então, por isso mesmo que eu quero indicar o livro dela hoje, nesse dia do leitor, da leitora, porque para mim ela é o maior exemplo, de que você não precisa ser da classe média ou da classe alta, dos ricos, para querer ler. Isso não significa nada, você ter dinheiro. Claro que ter dinheiro facilita tudo, Facilita, porque você vai comer bem, você vai dormir bem, você vai cuidar da sua saúde, vai ter momentos de lazer. Porém, existem pessoas que mesmo na desgraça, mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades do mundo, elas ainda têm pensamento crítico, elas conseguem perceber a sua vida, elas conseguem perceber a vida dos outros, as desigualdades sociais em que existe no Brasil, e ela fez isso muito bem nesse livro aqui, Porque é uma espécie de diário, mas você também vai entender o que estava acontecendo na época, por exemplo. Então também tem um pouco da história que se passava nessa época em que ela escreveu esse livro. Ela escreveu o diário dela, que depois se torna um livro como esse, Porque esse daqui é uma das inúmeras edições desse livro. Inclusive, esse livro ele foi publicado em vários países, E em 13 idiomas, tá bom? Então, olha só, preste atenção. Escuta aqui, preste atenção. Você que acha que as pessoas pobres, ou miseráveis, como queira chamar, ou na extrema pobreza, são incapazes de conseguir entender, escrever e comunicar os seus pensamentos, como esta mulher aqui, esta escritora fez. Precisa conhecer um pouco mais sobre o Brasil, sobre os brasileiros, sobre as brasileiras, porque assim como ela tem vários, Mas eu peguei ela porque eu gosto dela e porque eu tenho o livro dela, Porque ela é uma referência, Dentro da literatura brasileira, tá bom? Então é isso. Eu queria só ler aqui uma coisinha rapidinho, porque é assim, esse diário, ele foi escrito de 1955 a 1960, Então é legal ficar aqui registrado a época em que isso foi escrito e depois foi publicado ainda na década de 60. E ela não ficou só nesse livro não, E ela não ficou rica, Só queria dizer isso. Ela realmente era muito pobre, ela era catadora, ela era muito pobre, passava fome. E aqui, você lendo um livro como esse, você vai perceber, Você vai ler, você vai entender o que eu tô falando. Como hoje é dia 7, de janeiro, só que de 2025, eu escolhi, porque como é uma forma de diário, tá vendo? Aí tem os dias, de janeiro, fevereiro, março, e aí por aí vai. Aí eu, olhando aqui, aí eu pensei, acho que eu vou ler um trecho do mesmo dia de hoje, que seria dia 7. Dia 7 de janeiro. Escuta aí, é só um fragmento, é rapidinho. Hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos. Que alegria! Ao escrever isso, vão pensar que o Brasil não há o que comer. Nós temos. Só que os preços nos impossibilitam de adquirir. Temos bacalhau nas vendas que ficam anos e anos à espera de compradores.
as moscas sujam o bacalhau. Então o bacalhau apodrece e os atacadistas jogam no lixo e jogam criolina para o pobre não catar e comer. Os meus filhos nunca comeu bacalhau, eles pedem. Compra, mamãe. Mas comprar como? A 180 o quilo. Isso está na página 141. Ah, um detalhe. Ela era mãe solo. Era mãe de 3. Então, pensa nas dificuldades, né? Ela ia atrás de livros. Ela lia. Uma pobre lendo. Que incrível. Pois é. E aí eu só queria fechar aqui com uma coisa, né? Na escrita dela e depois porque tem vários significados também de algumas coisas aqui interessantes. Enfim, gente, vocês precisam ler o livro, tá bom? Por favor. A literatura como denúncia. Eu era revoltada. Não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões. Porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Olha só. É disso que eu tô falando. Tem gente que romantiza a pobreza. Tem gente. Mas tem gente que tem nojo de pobres. Como se a pessoa tivesse escolhido estar ali. Como se a pessoa não já tivesse desgraça demais para enfrentar, né, na vida. E para finalizar, tem aqui um significado da palavra favela, né, que eu queria ler para vocês. E aí eu fecho o vídeo, tá? Para não ficar tão grande. Favela é uma planta. A origem do termo favela se relaciona à Guerra de Canudos, 1896 a 1897, que aconteceu no sertão da Bahia. A cidade de Canudos, cenário do combate político religioso, relatado por Euclides da Cunha no livro Sertões, ficava em meio a alguns morros. Entre eles estava o Morro da Favela, batizado assim porque era coberto pela planta de mesmo nome, favela. Uma parte dos soldados que participaram da luta, ao voltar para o Rio de Janeiro, escuta, uma parte dos soldados que participaram da luta, ao voltar para o Rio de Janeiro, deixou de receber seu salário e foi morar em casas precárias instaladas nas encostas do Morro da Providência. Por alguma semelhança ou por lembrança do Morro de Canudos, batizaram o local do Morro da Favela. Foi a partir daí que os conjuntos de habitação precários, onde residiam pessoas de baixa renda, passaram a ser conhecidas como favelas, favelados. Então, no livro, no início, está escrito aqui, ó, Quarto e Despejo, Diário de uma Favelada. Tá bom? Carolina Maria de Jesus. Ixi. Então é isso, gente. Espero que quem não leu ainda se sinta instigada a ler. E é isso que eu quero indicar no dia de hoje, no dia das leitoras, dos leitores. Uma brasileira em tanto, hein? Que era pobre, bem pobre. Ah, sabe que essa mulher aqui, ela já foi presa? Ela já foi presa. Os policiais disseram que ela estava lendo coisas de bruxaria. Olha só que interessante. Uma mulher lendo, uma mulher pobre lendo. Que coisa, não é? Nossa, isso deve dar muito medo mesmo, não é? Minha nossa. Então é isso, gente. Um cheiro e até a próxima. Tchau.